Muito boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quarta-feira aqui no Sejô, com grande carinho, né, com muito orgulho de estar aqui com vocês, uma felicidade enorme mais uma vez, né, estarmos aqui hoje com esse desafio, né, dessa chuva que veio aqui de repente, né, eu pelo menos não estava esperando chuva hoje, né, aí fui pego no caminho aí de surpresa, mas uma chuva que vem para nos agraciar, aí, nos abençoar, limpar o nosso ar, né, estamos precisando um pouquinho já dessa chuva também. Bom, recadinhos, né? Ainda seguimos com os protocolos da Covid, tá bom? Então nós temos aí o distanciamento das cadeiras, ainda pedimos o uso da máscara, tá? Para quem está vindo aqui presencialmente, para quem nos assiste pelo Facebook, tá? Temos lugares disponíveis, né? Se vocês quiserem estar presencialmente, tem sobrado lugar, então podem vir assistir conosco aqui, tá? Ainda não começamos os passes na câmara de passe, mas em breve, né, nós já estamos aí discutindo para colocar isso em prática novamente, tá? Mas por enquanto seguimos com o passe coletivo ao final do nosso encontro, tá? E também por conta disso não estamos oferecendo a água ainda, tá? Se você quer, né, você pode trazer a sua água de casa, traz sua garrafinha, seu copinho de água, coloca sobre a mesa aqui, né, e essa água será fluidificada para você durante o nosso bate-papo aqui, tá? O nosso encontro. Se você não trouxe, não tem problema, se assim desejar, né? Quem está nos assistindo pelo Facebook pode deixar sua aguinha aí do lado, que também será fluidificada. E quem está aqui, né, presente e não trouxe a garrafa de água, quando chegar em casa, né, se vocês quiserem, vocês também podem colar seu copinho de água, faz a sua oração e você também vai ter a sua água fluidificada, tá? E queria reforçar só dos domingos, era isso? Dos domingos, tá? Nós já retomamos também presencialmente, a evangelização infantil já está aí operando, tá? Todo vapor, quem quiser trazer as crianças pode trazer, assim também como a mocidade, então os adolescentes aí que quiserem participar, nós estamos tendo também os encontros aos domingos de manhã, tá? Sábado agora? Então sábado agora, é isso mesmo, né, Eliana? Sábado agora nós teremos então a arrecadação de alimentos para as nossas cestas básicas, né, que é a nossa atividade social da casa, uma das nossas atividades sociais. Então qual o horário que vai ser? Começa às 10. Das 10 ao meio-dia? Então no sábado agora, das 10 ao meio-dia, tá? O pessoal vai estar aqui recebendo as doações, quem puder colaborar, tá? É sempre muito bem-vindo. A gente sabe lá dos produtos não perecíveis, então o arroz, o feijão, o açúcar, macarrão, um molho de tomate, sal não, né? Sal, a última vez falaram que sal estava tinha bastante. Então, sal por enquanto não precisa, mas todos os outros ingredientes que compõem ali, inclusive kits de higiene, né? Sabonete, pasta de dente, é isso, né? Então, essas coisas que a gente tem nas cestas básicas, quem puder colaborar, tá bom? A gente agradece. Vamos começar? Apaga a luz lá, por favor, Lucas. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, que nos permitem estar aqui hoje. Pois graças à sua justiça divina, Pai, é que podemos nos reunir hoje aqui para buscar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscar uma esperança em nossas vidas. Pois sabemos, Pai, que nosso objetivo maior é a nossa evolução e por isso buscamos o entendimento, o conhecimento, o conforto de suas palavras. A espiritualidade amiga que esteve aqui desde cedo preparando esse ambiente para nós, agradecidos assim estamos por todo o trabalho de vocês, por nos acompanharem sempre, por estarem conosco neste momento, nos ajudando, nos intuindo, trabalhando conosco também para podermos avançar em nossas vidas. E sentindo essa energia de paz, de amor, essa energia que nos conforta, que nos envolve agora,
Começamos o nosso encontro de hoje com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agora eu convido o nosso irmão Edu para fazer a leitura do nosso Evangelho. Na verdade não é Evangelho, é o Pão Nosso. Pão Nosso. Boa noite a todos. Vamos continuar o estudo aqui do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, para o nosso Chico Xavier. E o título hoje é Intercessão. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações da espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obter certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão das forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência das leis justas. O homem custa a crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se árvores venerandas que protegem, conservam ervas e arbustos, a lhes receber as bênçãos da vida, se lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Obrigado, Edu. E hoje estamos recebendo em nossa casa pela primeira vez nosso irmão Jesualdo, que vem nos trazer aí um tema muito legal, que é Deus em nossas vidas. Então vamos recebê-lo com muito amor e muito carinho. Jesualdo, por favor. Queridas irmãs e queridos irmãos em espírito, que Deus nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Josenóbio Procópio era doutor em farmácia, em uma época em que as farmácias eram todas de manipulação. Ele possuía a sua farmácia de manipulação enquanto doutor em farmácia. Era ateu convicto e não escondia isso de ninguém. Todos sabiam da sua posição de ateu. E ele desenvolveu uma tese de que Deus não existe. Inclusive editou um livro provando a não existência de Deus. E saiu por aí, onde o chamavam, a propagar a ideia na sua palestra, desenvolvendo e defendendo sua tese de que Deus não existe. E pasmem, em todos os lugares que Josenóbio se apresentava, os salões ficavam repletos para ouvir aquele homem inteligente de verbo fácil, provando a não existência de Deus com argumentos quase que insofismáveis. Mas todas as vezes que o Dr. Josenóbio subia ao púlpito para defender sua tese, antes, porém, ele lançava um desafio à plateia e dizia-lhes:
Vou provar para vocês que Deus não existe. Mas se tiver alguém na plateia que discorda de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Era silêncio absoluto, porquanto ninguém ousava. Ninguém ousava debater com um homem tão eloquente e influente como aquele. E aí ele defendia a sua tese sem interrupção nenhuma. Mas naquela noite memorável, Dr. Josenóbio mais uma vez sobe ao púlpito e lança o mesmo desafio à plateia. Vou provar para vocês que Deus não existe. Mas se tiver alguém aqui que discorde de mim, por favor, venha até aqui à frente, a fim de que possamos debater. Alguns instantes de silêncio que se podia ouvir o zimbilar de um mosquito. Quando de repente, sons de passos vacilantes, vindos do fundo do salão, se aproximavam do púlpito. Os olhares se voltaram naquela direção. E era uma senhorinha, do alto dos seus 75 anos, que caminhava lentamente até o púlpito. Chegando à frente do Dr. Josenóbio, ele lhe perguntou: a senhora gostaria de debater comigo? Ela disse: quem sou eu, doutor? Quem sou eu para debater com um homem influente como o senhor? Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Ele disse: pois então faça. E a pergunta, meus amados, foi tão simples, mas tão simples que o doutor Josenóbio titubeou. Ele não tinha respostas, porquanto não havia pensado ainda na resposta de uma pergunta tão simples. E aquela senhora olhou para ele e disse: a pergunta é: o que o senhor ganha com isso? Ele então não sabia o que responder, porque ele não havia parado para pensar sobre isso. O que é que o senhor ganha com isso, doutor? Provando por aí, defendendo a tese de que Deus não existe. Porque eu, do alto dos meus 75 anos, fiquei viúva muito jovem, com 5 filhos para criar. E não fosse a fé inabalável que eu trago em Deus, eu não teria dado conta. A fé, doutor Josenóbio, foi uma mola que me impulsionava para a frente e para o alto. Não fosse a fé, eu não teria sido vencedora. Hoje eu vejo meus filhos crescidos, formados e bem educados, graças à fé inabalável que eu trago em Deus. E volto a perguntar-lhe: e o senhor o que ganha com isso? Ele não tinha respostas, porquanto ele não havia parado para pensar nessa possibilidade do que ele ganhava com aquilo. Mas não, para não ficar feio diante daquele público seleto, ele disse: porque eu fico com pena, minha senhora, das pessoas ingênuas que acreditam na existência de Deus, sendo que ele não existe. Quer ver? Vou lhe fazer 3 perguntas simples, e pelas suas respostas a senhora verá que Deus não existe. A senhora diz que ele existe porquanto a senhora tem fé. Mas tudo que existe, minha senhora, exala cheiro. A senhora já sentiu o cheiro de Deus? Ela disse: não. Mas tudo que existe, como a senhora professa, pode ser tocado. A senhora já tocou em Deus? Claro que não, doutor. Isso. Mas tudo que existe, como a senhora afirma, pode ser visto. A senhora já viu Deus? Não, doutor, claro que não. Está vendo, minha senhora? A senhora tem 3 argumentos fortes de que Deus não existe. A senhora nunca sentiu seu cheiro, nunca tocou e nunca viu Deus. A plateia então aplaudiu a inteligência daquele homem. Quando as palmas se acalmaram, aquela senhora disse: posso lhe fazer também 3 perguntas, doutor? Aliás, ele disse: pode. O senhor trabalha com farmácia, o senhor é doutor em farmácia. Eu pergunto-lhe: o senhor já sentiu o cheiro da dor? Não, minha senhora, claro que não. Mas se a dor existe, como o senhor trabalha com ela, pode ser tocada. O senhor já tocou na dor? Ele disse: claro que não, que absurdo, minha senhora. Mas se a dor existe, como o senhor trabalha com ela e afirma que ela existe, a dor pode ser vista. O senhor já viu a dor? Não, minha senhora, claro que não. Está vendo, doutor? O senhor tem 3 argumentos fortes que a dor não existe. O senhor nunca sentiu o seu cheiro, nunca tocou na dor e nunca viu a dor. Ele disse: minha senhora, só que a dor pode ser sentida. Ela disse: doutor, com Deus é a mesma coisa. Pode ser sentido. Porque senão eu posso dizer, doutor, que o senhor não tem cérebro. Porque eu nunca senti o cheiro do seu cérebro, nunca toquei no seu cérebro, nunca vi o seu cérebro. Ah, minha senhora,
mas eu tenho cérebro porque eu tenho inteligência. Doutor, a inteligência que sustenta esse universo todo só pode ser Deus. A plateia então agora aplaudiu aquela senhora sábia e conta a lenda que o doutor Josenóbio nunca mais saiu por aí a propagar a ideia, a defender a tese de que Deus não existe. Porém, continuou com seu ateísmo. Ele continuou sendo ateu. Um dia, ao sair de sua farmácia de manipulação, estava baixando as portas porquanto tinha um compromisso importante que lhe esperava, quando foi abordado por uma menina dos seus 5 ou 6 aninhos, que toca-lhe no paletó e fala: doutor, pelo amor de Deus, abra a farmácia, havia essa receita para minha mãe. A minha mãe não pode ficar sem esse remédio, sob risco de morrer ainda esta noite. Acabou o remédio, ela precisa, não pode ficar sem esse remédio. Mas minha filha, eu tenho um compromisso importante. Doutor, por favor, a minha mãe pode morrer. O doutor Josenóbio, ele era um homem ateu. Ele não tinha fé em Deus, mas era um homem bom. Era um homem dado a praticar a caridade, tinha um coração do tamanho do mundo. E agora eu quero abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa para vocês que talvez vocês nunca ouviram num centro espírita. A fé, ela não é importante para Deus. Deus não está nem aí para quem acredita ou não nele. Porque Ele é. Ele disse para Moisés: diga ao faraó que eu sou, estou te mandando. Deus é o absoluto. Querer que acreditem ou não nele é fruto da vaidade humana. É Jesualdo que quer que vocês acreditem nele, porque faz parte da minha vaidade. Mas essas imperfeições humanas não condizem com Deus. Então Deus não está nem aí para quem acredita ou não nele. Tiago, em sua epístola, até lança-nos um desafio, ao dizer-nos: a fé sem obras é morta, a fé sem obras é inoperante. E lança o desafio: mostre-me a sua fé sem obras, porque eu com as minhas obras mostrarei minha fé. Então a fé sem obras é morta. Vai o Jesualdo desencarnar, chegar na espiritualidade dizendo: mas eu tinha fé, eu era até palestrante espírita. Vão rir de mim. Vão rir de mim. O trabalho, meu filho, eu quero o trabalho, a obra, porque fé sem obras é morta. Então, para Deus, a fé não é importante, mas a fé é extremamente importante para quem a tem, porque eu sinto pena das pessoas que não têm fé, porque não têm esperança, consolação de nada. Por isso que Jesus defendeu tanto uma fé grande. E várias vezes recriminou os apóstolos ao dizer-lhes: ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então a fé é muito importante para quem a tem, porquanto a fé é uma mola que nos impulsiona para frente, para o alto. Fecha parênteses. Dr. Josenóbio era um ateu, não acreditava em Deus, mas era um homem bom. E tocado pelas palavras daquela menina, ele ergue novamente as portas e entra na farmácia para aviar aquela receita. E havia a receita, pega os princípios ativos que compõem a fórmula, havia a receita, entrega para a menina lhe dá o único dinheiro que traz e sai correndo para entregar o remédio à mãe. Dr. Josenóbio então se volta para guardar os apetrechos, os princípios ativos que usou na elaboração daquela fórmula. E aí, boquiaberto, ele percebe que na pressa, porquanto a pressa é inimiga da perfeição, ele colocou naquela receita uma substância altamente letal, que se aquela senhora tomar aquele remédio naquela noite, em poucos instantes ela desencarna. E ele é um homem bom, ele não quer se tornar assassino, nem que seja contra a sua vontade, de forma indireta. E aí ele se desespera e cai genuflexo, e cai de joelhos no meio da farmácia, chorando. Olha para cima e diz: eu não acredito que você existe, mas tem muita gente que acredita, então prove.
Prove que você existe, mas não me deixe ser um assassino mesmo contra a minha vontade. De repente, uma mãozinha toca seus ombros. Ele olha e é a menina que agora chora copiosamente. E ele pensa consigo mesmo, não deu tempo, a mãe já deve ter morrido. E a menina fala: doutor, por favor, havia outro remédio, só que eu não tenho mais dinheiro para pagar. Porque na pressa, correndo, agora há pouco, eu tropecei, caí e o vidro quebrou. O doutor José Nobre então abraça aquela menina, suas lágrimas se misturam. Ele se levanta, esquecendo o compromisso que tinha agora, e diz: não se preocupe com o dinheiro, minha filha, eu vou fazer o remédio para a sua mãe. E agora, com calma, ele elabora o remédio de forma correta e entrega para a menina. Aí conta a lenda que a partir daquele dia, o Dr. José Nobre passou a acreditar em Deus. Porque aquele Deus que ele não acreditava ouviu as suas preces doídas, aquelas palavras profundas que saíam do fundo do seu coração. Meus amados, Deus é o objetivo de toda religião. Não existe religião sem Deus, porquanto religião é do religar criatura ao Criador. Só não existe religião ateia, porque, como eu disse, religião religa, e o ateísmo não acredita em nada. Por isso que a doutrina espírita não fugiu da regra, e a codificação espírita começou justamente com as perguntas sobre Deus. As primeiras perguntas do livro dos Espíritos, que dali saiu o livro A Gênese, onde Kardec faz também um ensaio lindo a respeito de Deus, no primeiro capítulo do livro A Gênese. É falando de Deus, da existência desse ser, que não pode ser visto, que não pode ser tocado, e que não pode exalar cheiro. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus difere de tudo que é matéria. Então é como se ele não existisse. Se nós pensarmos do ponto de vista físico, material, Deus não existe. Mas ele é. Ele é. E Kardec começa a codificação questionando a respeito de Deus. E tem uma pergunta capciosa que Kardec faz aos espíritos, que é a pergunta número 4. Kardec quer provas. E aí ele pergunta, na pergunta 4, onde podemos encontrar as provas da existência de Deus? Olha, Kardec quer provas. E a resposta: em um axioma que encontrais na vossa própria ciência física. O axioma é: não existe efeito sem causa. A nossa ciência física estabelece que não há efeito sem causa. Não existe efeito sem ter uma causa. Então você olhe para tudo que não é obra do homem. Tudo que não é obra do homem só pode ser obra de algo. Esse algo é Deus. Tudo que não for obra do homem não pode ser obra do acaso, da coincidência, porque o acaso não é inteligente. E a natureza se mostra muito inteligente. Aliás, a natureza se mostra mais inteligente que o próprio homem. Porque na pergunta 8, quando Kardec pergunta como podemos ver uma inteligência suprema nas causas primárias? Como podemos ver uma inteligência suprema nas causas primárias, onde tudo começa? E a resposta é que a natureza produz coisas que o homem não consegue produzir. Então, a natureza só pode ser mais inteligente que o homem, já que o homem não consegue produzir nada que a natureza produz. O homem, às vezes, tem até a fórmula de algumas coisas, como tem a fórmula da água, H2O, mas não sabe fazer a água. Então, a natureza só pode ser muito mais inteligente do que o mais inteligente dos homens. Então, quando a causa é pequena, quando o efeito é pequeno, a causa só pode ser pequena. Mas quando o efeito é portentoso como o universo, a causa só pode ser portentosa como o universo. A existência de um simples relógio denota a existência de um hábil relojoeiro que o elaborou, não é? Dá para eu desmontar o relógio peça por peça, jogar dentro de um liquidificador, ligar e esperar que o acaso forme o relógio? Não! A simples existência de um relógio me mostra que existe uma inteligência de um relojoeiro que fez. O relógio é o efeito
a inteligência de alguém foi a causa. Às vezes eu não preciso ver a causa, porque o efeito me remonta à causa. Por exemplo, eu vou andando em uma floresta, de repente eu ouço um disparo e um pássaro abatido cai na minha frente por um projétil. Eu preciso ver o atirador para concluir que foi um hábil atirador que acertou aquele pássaro? Não, porque o efeito me remonta à causa. Então o próprio efeito do universo me remonta a uma causa primária. Se eu chegar em um lugar e aí eu observo uma aldeia indígena, por exemplo, cheia de aborígenes, homens incultos, insensíveis, e de repente eu me deparo com uma estátua digna de um Fídias, de um Michelangelo, não é preciso ser muito inteligente para concluir que não foram aqueles selvagens que elaboraram aquela obra de arte. Eu concluo que um homem sensível, um artista, elaborou aquilo, não é isso? Então o efeito me remonta à causa. Não necessariamente eu preciso ver a causa para concluir que ela existe. Que ela existe. Mas Kardec faz uma pergunta, que é a pergunta número 10, que aí eu vou encontrar a resposta dessa pergunta, sabe aonde? Na resposta da pergunta 11. Aliás, pergunta 11, que eu vou encontrar a resposta na pergunta 12. Kardec pergunta: o homem pode entender a natureza íntima de Deus? Olha, o homem pode entender a natureza íntima de Deus? E a resposta: não, ponto. Porque lhes falta um sentido. Aí eu fiquei perguntando: que sentido é esse? Não é? Qual é o sentido que nos falta para nós entendermos a natureza íntima de Deus? Qual é o sentido? Fui encontrar esse sentido na resposta da pergunta 12. O homem pode um dia penetrar nos mistérios da divindade? E a resposta: sim. Quando os seus sentidos não estiverem obscurecidos pelo materialismo, pelas imperfeições, aí ele pode ver Deus face a face. Olha que interessante. Então, o que me afasta de Deus e não deixa com que eu veja Deus são as minhas imperfeições. Criatura só se aproxima de Criador depurado. Por isso que Jesus, enquanto Espírito puro, ele via Deus face a face, via não ver, transmite nos seus ensinamentos. Porque é um Espírito puro. Por isso que Jesualdo, quando era coroinha, sacristão, professava aquela fé dogmática, acreditava num Deus diferente que me colocaram sobre as nuvens, barbudo, rodeado de anjos, com Jesus à sua direita. Mas depois, na medida que a gente vai crescendo, entendendo, o Espiritismo vai nos mostrando, a gente vai estudando, Deus vai se revelando de forma diferente. E hoje Deus não é mais aquele homem barbudo que comanda o universo, é diferente. É diferente. Não se pode definir Deus, diz Leon Denis. Não se pode. Porque definir é circunscrever, é limitar. E isso seria quase negá-lo. Eu posso definir este copo. Posso definir meu corpo, seu corpo. Posso definir esta cadeira. Não se pode definir Deus, porque definir é limitar, é circunscrever. E isso seria quase negá-lo, diz Leon Denis. Não dá para definir Deus. Santo Agostinho, que é um dos espíritos que assina os prolegômenos do Livro dos Espíritos, que foi pai da igreja, que ajudou na codificação espírita, quando ele se converteu, graças às orações de Santa Mônica, sua mãe, que ele era um devasso. Santo Agostinho era um devasso antes de se tornar teólogo e bispo de Hipona. Santa Mônica rezou muito para que ele se convertesse. Rezou durante 20 anos. Por isso que eu sempre falo: mães, não parem de rezar, um dia vai dar certo. Santo Agostinho queria definir Deus. Era o sonho dele definir Deus. Estudava muito para definir Deus. Um dia Santo Agostinho teve um sonho. Ele sonhou que ele andava em uma praia deserta, quando avistou um menino com uma cuia, que cavou um buraco enorme na areia com aquela cuia, e com a mesma cuia, aquele menino pegava a água do mar e jogava no buraco. Pegava a água do mar e jogava no buraco.
Santo Agostinho então se aproxima daquele menino e pergunta: menino, o que você está fazendo? Ele fala: estou tentando esvaziar o mar. Santo Agostinho falou: garoto, não dá, o mar é muito grande e o buraco que você fez é muito pequeno. Naquele instante aquele menino se transforma num anjo, olha para Agostinho e fala: Agostinho, a sua cabeça também é muito pequena para você tentar definir Deus, que é muito grande. Aí Santo Agostinho fala que a partir daquele dia, quando acordou, ele não mais tentou definir Deus, mas produziu aquela frase que hoje nós conhecemos até hoje. Ele disse: se não me perguntam o que é Deus, eu sei, mas se me perguntam, eu não sei. Não dá para definir. Não dá para definir Deus. Gabriel Ruggiero, que é um sábio argentino. Na Argentina tem sábios também, viu? Tomava café da tarde todo sábado com os amigos em um café em Buenos Aires. E naquele dia Gabriel Ruggiero estava atrasado. Os amigos então começaram a tentar definir Deus, e cada um tinha uma definição. Como as religiões têm também, né? A maçonaria chama de Gadu, grande arquiteto do universo. Outros chamam de Alá, outros chamam de Jeová. A doutrina espírita também definiu na pergunta número 1. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E João, o discípulo amado, em uma de suas epístolas, que escreveu 3, ele define Deus na maior poesia que eu já vi sobre Deus. Deus é amor. É o amor que sustenta o universo. É a melhor definição que eu encontrei para Deus. Deus é amor. Então cada um definia Deus ali à sua maneira. Quando Gabriel Ruggiero foi chegando, eles falam: Gabriel, a gente está aqui tentando definir Deus, cada um tem sua opinião, qual é a sua? Gabriel Ruggiero pensou antes de responder, porque é isso que defende os gênios dos homens comuns como eu. Os gênios pensam antes de falar. Ele pensou e parece que ele leu Leon Denis, que ele disse: não se pode definir Deus, porque como é que pode um ser limitado como eu querer definir o ilimitado? Um ser imperfeito como eu querer definir o que é toda perfeição? Não, não se pode definir Deus. Mas já que vocês querem uma resposta, eu diria, olha o que ele disse, gente, olha o que ele disse. Eu diria que Deus é a poesia que deu origem aos versos. Deus é calmo como o lago e esperto como a águia. Deus é a lanterna perdida que pouco a pouco a humanidade tem necessidade de encontrar. Eu não posso forçar ninguém a acreditar nele, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. Meu Deus, que coisa linda! Então Deus está dentro. As crianças já nascem com essa ideia de que Deus existe, porque viemos do mundo espiritual. É intrínseco no homem. Os aborígenes, os mais selvagens da antiguidade, acreditavam em algo sobrenatural, em algo superior a eles, o Deus fogo, o Deus relâmpago, o Deus trovão. Não entendiam, mas sempre acreditaram em algo. As crianças de hoje só precisam que nós demos um empurrãozinho através da evangelização na casa espírita ou religiosa, porque a criança já traz isso intrínseca. Conta-se que um professor ateu dava aulas para as crianças ali no primário. Ele era um italianão, forte, não é? Que voz de trovão, que impunha respeito e medo quando falava. E ele chega no primeiro dia de aula para as crianças e fala assim: eu vou provar para vocês que Deus não existe. Aliás, eu não acredito em Deus, crianças, eu sou ateu. Alguém aqui é como eu, também não acredita em Deus? As crianças são influenciáveis. E aí a maioria das criancinhas levantam a mão. Mas um menino lá atrás não levanta. E o professor pergunta: você aí atrás não levantou a mão por quê? Ele diz: porque eu sou crente, professor, eu acredito em Deus. Por que você acredita em Deus? Porque minha mãe é crente, professor, acredita em Deus, logo eu também acredito. Meu pai é crente e acredita em Deus, professor, logo eu também acredito. O professor falou: essa é a resposta mais tola, mais imbecil que eu já ouvi na minha vida. E se seu pai fosse um idiota e sua mãe fosse uma idiota, você seria o quê? Ele falou: aí eu seria ateu, professor. Perguntou, né? As crianças de hoje têm respostas para tudo. Então, não posso forçar a
vocês acreditarem nele, disse Gabriel Ruggiero, mas posso pedir que tentem ouvir a voz do coração, porque lá dentro está escondida a voz da divindade. As pessoas às vezes procuram fora o que está dentro. Vejo às vezes pessoas de mãos postas olhando para cima como se Deus estivesse lá. Está no macro, mas está no micro também. Se eu olho para cima pensando que Deus só está lá, em cima, e o meu irmão japonês que faz a mesma coisa, é como se ele estivesse olhando para baixo. A ciência já provou que não existe nem em cima nem embaixo no universo, é tudo ilusão. Então Deus está dentro. Como Paulo diz na Epístola aos Coríntios, não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Mas Jesus também disse isso quando disse-nos que Deus estava dentro, o reino de Deus estava dentro de nós. E não iríamos encontrar o reino de Deus em situações exteriores, ele aqui ou ele ali. O reino de Deus está dentro. E se o reino de Deus está dentro, é lá onde Deus habita, dentro de cada um de nós. Como disse o poeta, onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com a segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a bailar no infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, descubro Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade, escuto Deus no cântico do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, pois tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões de arte, no amor dos homens também eu vejo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. É dentro. Uma introspecção, umas palavras sinceras como a do ateu da história que eu contei, me aproxima muito mais de Deus do que outra coisa. Chico Xavier se apresentava com seus irmãos de doutrina no Centro Espírita da Prece, uma vez por semana, para a reunião mediúnica daquela casa. E aí, naquele dia, Chico Xavier estava atrasado. Nunca atrasado, mas naquele dia estava atrasado. E os seus confrades começaram a discutir sobre qual é a prece que Deus escuta mais? É a prece mais longa? É a prece mais curta? É a prece decorada? É a espontânea? É a mais bonita? Qual é a prece que Deus ouve mais? E cada um tinha a sua opinião. Quando o Chico chegou, eles perguntaram para o Chico, Chico, estamos aqui tentando achar qual é a prece que Deus ouve mais. Cada um tem a sua opinião. Qual é a sua, Chico? Chico pensou antes de responder, porque é isso que define os sábios dos homens comuns como eu. O sábio pensa antes de falar. E Chico pensou e disse assim, a fé que Deus ouve mais é aquela que sai do coração. Porque quando as palavras saem do coração e a gente fala, socorro meu Deus, antes que as palavras cheguem ao céu, o céu desce à terra para nos ajudar. As palavras que saem do coração. Por isso que Deus ouviu a oração daquele ateu. Porque as palavras saíam do coração, do templo sagrado onde Deus habita. Um aluno perguntou para o Abade, lá no mosteiro do Tibete, Abade, as orações que o Senhor nos ensina fazem com que Deus se aproxime de nós?
E o abade fez outra pergunta para eles: a oração que eu ensino para vocês fazem o sol nascer amanhã cedo? Não, claro que não. O sol vai nascer da mesma forma, obedecendo ao movimento de rotação da Terra. O sol vai nascer. Aí ele disse: então, é assim. O sol vai, a Deus não se aproxima de você só por causa da sua oração. Aí eles disseram: então não vale a pena a gente orar. Se Deus já está à nossa volta, sem precisar a gente rezar, para que a gente vai rezar? O professor, o abade disse: é verdade. O sol nasce todo dia cedo, independente das nossas orações. Mas se você não acordar cedo, você nunca vai ver o nascer do sol. Então o orar é o acordar cedo. É sentir a presença de Deus e entrar em comunhão com Ele que está dentro. Porque embora Deus nos envolva o tempo todo, esteja dentro, esteja fora a nos envolver, eu posso me afastar dele se eu cultivar as minhas imperfeições e não tiver interesse de me aproximar. Porque eu posso morrer de sede dentro de uma piscina, não posso? Posso, é só não abrir a boca para beber água, pois o horário é o abrir a boca. Dá a impressão que Deus não existe, que Deus está desaparecido, porque não é material. Dá essa impressão, não dá? Como se Deus tivesse sumido. Tantas misérias que acontecem no mundo, tantas aparentes injustiças, que eu vou falar disso talvez numa outra palestra, que não dá tempo agora. Parece que Deus sumiu. Me lembra a história daqueles dois pestinhas, numa cidade pequena do interior, dois meninos traquinos, que era uma beleza, só aprontavam naquela cidade, que todos conheciam eles. A mãe não sabia mais o que fazer para melhorar o comportamento daqueles meninos e pensou em levar-lhes ao padre, para que o padre conversasse com eles, para ver se eles maneiravam um pouco as traquinagens, que eram muitas. Falou com o padre e o padre disse: eu falo com eles, mas quero falar de um em um, traga de um em um que eu converso com cada um deles. A mãe então levou o primeiro deles para conversar com o padre, que era um italianão alto, forte, voz forte de trovão, que pegou o menino, sentou numa cadeira na sacristia, colocou uma cadeira em frente do menino, olhou bem nos olhos dele e disse assim: menino, onde está Deus? Claro que o menino não sabia responder e ficou nervoso. Aí o padre perguntou pela segunda vez, agora um pouco mais alto: menino, diga, onde está Deus? Ele ficou mais nervoso ainda, não sabia o que responder, e o padre perguntou pela terceira vez: menino, diga logo, onde está Deus? Aquele menino então assustado se levanta, sai em disparada carreira, se tranca dentro de um armário em sua casa. Depois ele foi encontrado pelo seu irmão Pestinha, outro Pestinha, né? Que abre o armário, descobre o irmão lá dentro e fala: e mano, o que você está fazendo aí? Ele fala: mano, agora estamos enrascados mesmo, viu? Deus sumiu e o padre está achando que foi nós. Dá a impressão, né? Que Deus sumiu, mas Ele está aqui. Kinemani é um espírito que ajudou na codificação e ele passa uma comunicação interessante no livro A Gênese. Ele faz uma comparação simples, mas dá para entender. Ele fala, Kinemani, que Deus está para o universo físico que o Humboldt mostra. Deus está para esse universo físico que a ciência mostra. O que eu, espírito, estou para o meu corpo. Interessante, não? Ou seja, esse universo que o Humboldt mostra é o corpo de Deus, é a natureza mãe, é a nossa mãe natureza. Mas Deus é o espírito do universo, é a consciência cósmica. Então, Deus está para o universo físico, o que eu estou para o meu corpo. Eu espírito, estou no meu corpo todo. Se uma formiga passar no meu dedão do pé, eu sinto, porque eu estou no meu corpo todo. Assim é Deus. Jesus tinha 12 anos quando desapareceu dos evangelhos e foi aparecer novamente aos 30 para se batizar no Rio Jordão. Passou 17 anos sem ninguém falar de Jesus. Aos 12 anos eles foram, José e Maria e mais uma comitiva de gente, para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando voltaram para Nazaré, naquela época os homens andavam separados das mulheres. Só se juntavam na hora da refeição no caminho. O menino não, a criança podia estar com o pai ou com a mãe, era livre. Então não estava com José, José pensava que estava com Maria. Não, não estava com Maria, com as mulheres. Maria pensava que estava com José. Jesus tinha 12 anos.
Pararam para a refeição e cadê o menino? Aí descobriram que o menino havia ficado em Jerusalém. Está lá em Lucas. E José volta para procurar, José e Maria, Jesus em toda Jerusalém, não está encontrando. Vai encontrar Jesus no templo, é a última aparição de Jesus, discutindo com os doutores da lei. E eles estavam admirados da inteligência daquele menino precoce, daquele menino gênio. Conta a tradição bíblica que quando José adentrou no templo, ainda ouviu uma das perguntas que o doutor da lei fazia para o menino. E a resposta que aquele menino dava. O doutor da lei pergunta para Jesus: menino, diga-me onde está Jesus que eu lhe dou um presente. E a resposta do menino: diga-me onde ele não está que eu lhe dou 2. Não existe lugar onde Deus não esteja. É muito mais fácil provar que Deus existe, porque Ele se revela nas suas obras, do que Deus não existe. Eu tenho um amigo da Rádio Boa Nova chamado José Carlos, amigo pessoal mesmo, que ia fazer uma dinâmica com o Alexandre, que é um outro companheiro da rádio, que é ateu. E é eloquente, é muito inteligente, e Zé Carlos estava preocupado. Zé Carlos é espírita como eu. E me procurou e disse: Gesualdo, eu estou preocupado, que eu vou fazer uma dinâmica numa plateia grande, e eu vou defender que Deus existe, e o Alexandre vai defender que Deus não existe. Eu estou preocupado, porque você sabe, Alexandre é muito inteligente e tal. Falei: Zé Carlos, você está preocupado à toa, quem deveria estar preocupado é ele. Porque é muito mais fácil provar que Deus existe do que ele não existe. Entendeu? Então fica tranquilo. Porque é muito mais fácil provar que Deus existe. E não tem uma oração que ele não ouça, que ele não escute. A fé é muito importante para quem a tem, como eu disse. Embora não seja importante para Deus, o que vale é o coração e as obras. Mas na Epístola aos Hebreus, na Carta aos Hebreus, capítulo 11, Paulo fala que a fé é a certeza de coisas que estão por vir, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos foram justificados, de modo que viemos a acreditar que o que existe veio a existir do que não existe. Olha, física quântica isso, física quântica. Então, o materialismo vai morrer por falta de matéria. Não tem matéria, só tem energia condensada. Então, é o que existe, veio a existir do que não existe. Olha que interessante, é Deus trabalhando o tempo todo. A fé é muito importante. Aquela senhora estava passando fome, mas ela era uma mulher de muita fé. Acreditava piamente em Deus, mas estava passando por provações de fome, de miséria. Os amigos, condoídos com aquela situação, resolveram montar uma cesta básica para alguém levar para aquela senhora. Quando montaram a cesta básica, um ficou encarregado de levar. Aí um deles fala assim: aquela mulher é muito crente, acredita muito em Deus. Se quem for levar a cesta falar que foi o diabo que mandou, ela não vai aceitar. Aí o outro falou: aceita, porque é o instinto, a fome fala mais alto, ela vai aceitar. Vai aceitar, não vai aceitar, vai aceitar, não vai, fizeram apostas. E o que levou a cesta ficou incumbido de falar que foi o diabo que mandou, para ver se ela aceitava. Ele chega na casa da senhora, toca a campainha, a senhora vem, fraquinha, caquética. E ele fala: minha senhora, montaram essa cesta básica para a senhora. Ela falou: que bom, meu filho, estou precisando muito mesmo. Então desce, pega a cesta, dá as costas e vai entrando. Ele fala: peraí, minha senhora, a senhora não quer saber quem mandou, não? Ela fala: é mesmo, meu filho, que falta de educação a minha, não é? Quem mandou? Ele diz: foi o diabo. Quem mandou essa cesta para a senhora foi o diabo. Ela fala: tá bom, muito obrigado, e vai entrando. Aí ele fala: peraí, a senhora vai aceitar assim mesmo? Ela disse: vou, porque quando Deus quer, até o diabo ajuda. Isso que é fé. É a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que acreditam, como diz Paulo. É como diz Paulo Coelho: o universo conspira ao nosso favor. Isso é ter fé, a convicção de fatos que estão por vir, a certeza de coisas que não se veem. Isso é fé. Mas as minhas imperfeições me afastam de Deus. Eu só vou tendo uma percepção melhor, uma definição melhor de Deus, meus amados, quando eu evoluir mais.
quando as minhas reformas íntimas fizerem efeitos pragmáticos e eu estiver mais evoluído. Eu vou ter uma percepção diferente de Deus. É como se eu fosse subindo a Serra da Anchieta em dia de neblina. Já subiram? Você não consegue ver a um palmo além do para-brisa. Tem que andar com muito cuidado, não enxerga nada. A cerração não deixa. Mas você sabe que o sol está lá em cima, não sabe? Sabe, mas você não consegue ver por causa da cerração. O automóvel sou eu. A cerração são as minhas imperfeições, que não me deixa ver. E o sol é Deus. É mais ou menos assim. Eu vou subindo a serra com muito cuidado, mesmo sabendo que o sol está lá, mas eu não posso vê-lo, por causa das minhas imperfeições. Eu vou subir na Serra da Anchieta. E na medida que eu vou subindo, que eu estou para lá do meio, eu consigo agora enxergar uma luz difusa que aparece por entre a cerração, as brumas. Eu sei que é o sol. Essa luz difusa vai se revelando na medida que eu vou subindo. Aí quando eu chego em cima, no topo, ao lado daquela empresa Volkswagen, depois que eu subi toda a serra, agora eu posso ver o sol na sua plenitude. É assim, meus amados. Na medida que formos evoluindo, vamos ter uma percepção diferente de Deus. Porque Ele é. Ele sempre foi. Como Davi, quase 2000 anos antes de Jesus, escreveu no Salmo 90, versículo 1 e 2. Ó Senhor, Tu que tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem os mundos, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas da sabedoria e do amor nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado. Obrigado, Josualdo, por maravilhosa palestra. Vamos aproveitar esse momento criado, essa atmosfera, para permanecer nesse equilíbrio. Nesse instante, meus amigos, eu os convido para descruzar as nossas pernas, os nossos braços, fechando os nossos olhos, como o nosso irmão acabou de falar, que a gente possa sentir a Deus, sentir o nosso coração, e comungando com a mensagem que Ele nos trouxe, que é o amor, que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia. E nesse instante, meus amigos, eu os convido também para fazer aquela pausa e refletir como foi o nosso dia de hoje. Qual foi as nossas atitudes diante de certos desafios? Será que tivemos Deus no coração neste momento? E mesmo que o dia a dia não nos tenha nos permitido ter essa inteligência, essa sabedoria de discernimento, que a gente consiga colocar em prática no amanhã. Então, com esse carinho, vamos agradecer também a esta casa que nos tem nos ajudado tanto
e preparando o nosso dia desde muito cedo para que a gente tivesse essa palestra maravilhosa, emanando vibrações a todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade de saúde, financeira, aos desempregados, a todas aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de amor. E com essa palavra de amor, meus amigos, dou como finalizada com a prece do nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o santo e sagrado nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, nos livrando de todos os males, de todas as perturbações, porque o Senhor é o reino, a glória, hoje e para todo sempre, e que assim seja, graças a Deus. Convido nesse instante o nosso irmão Lázaro para o passe coletivo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, encarnados e desencarnados. Agradecendo a Deus pelo descanso da noite, por mais um dia, onde Ele nos deu um caderno em branco, onde cada um de nós colocamos lá o nosso dia de hoje. Agradecer a Deus por nos ter chegado a esse grande oásis de amor, de caridade. Quando o homem chega no oásis, no deserto, quando ele vê a água, ele corre para beber essa água. Nós, quando chegamos a esta casa, aqui está um oásis, onde quando nós adentramos esse portão, nós somos assistidos pelos médicos e enfermeiros, onde eles nos vê nosso corpo material e espiritual, e vai notando uma ficha onde cada um de nós vai em pensamento dizendo o que precisa, qual é o momento que necessita desse tratamento espiritual. Quando nós chegamos, qualquer casa religiosa, ali está um oásis, onde nós somos assistidos. Quando nós, em nossos lares, entramos em oração, com fé, ali está o nosso oásis, onde tudo é em benefício de nós mesmos. Então aqui estamos nesse grande oásis, porque lá fora não é um oásis bom, saudável. Então aqui recebemos todas as energias necessárias para o nosso equilíbrio. E mesmo assim, ao nosso deitar, nós somos assistidos pelos médicos e enfermeiros que nos levam aos hospitais para o nosso estabelecimento. Então, Pai de amor, de caridade, nós agradecemos pela bênção da vida, por estar nesse grande oásis. Nesse momento, irmãos espirituais jorram sobre nós pequenas fagulhas, pétalas de rosas, mas sobre nós. E quando nós voltar aos nossos lares, possamos dividir um pouco dessa fagulha, dessas pequenas flores, aos nossos entes queridos que lá estão nos aguardando. E lá chegando, possamos abraçar, desejar a paz como nós estamos sentindo. Que tenhamos uma boa noite, de paz, de tranquilidade, rogando ao Pai a misericórdia, encontrar nossos entes queridos que estejam saudosos de nós, porque aí está o nosso recreio, o nosso reencontro. Que assim seja, graças a Deus ao Mestre Jesus,
por essa bendita oportunidade de falar do Pai, de Jesus. Graças a Deus. Cuidado com as luzes, os olhos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vamos ficar então com o pessoal no domingo? Eu ia te propor justamente que no segundo semestre eu tenho. No segundo semestre temos algumas datas ainda disponíveis. Posso mandar? Qualquer próxima quarta-feira já responde. E vai discutir. Dá licença, só um pouquinho. Obrigado. Um abraço. Só não gostei do Paulo Freire, viu? Paulo Freire. Ah, Paulo Freire? Eu gosto dele. É do Lula, mas... Muito boa apresentação, viu? Muito obrigado. Gratificante mesmo. Vindo de vocês, eu fico lisonjeado. E eu estava pensando, existem diversos tipos de palestras, né? Essa palestra ela mexeu com